Olá, meus preciosos irmãos, a paz eterna de Cristo. Hoje nós temos um tema muito importante, da qual trata-se da unicidade de Deus, e um tema que nos faz pensar: quem é Jeová na Bíblia? Portanto, Jeová é o único Deus revelado plenamente em Jesus Cristo. Portanto, Jeová, na Bíblia, é o nome pelo qual o Deus único se revelou a Israel, como o Senhor absoluto, eterno, Criador, Salvador e sustentador de todas as coisas. Não é o nome de uma parte de Deus, não. Como se Deus fosse dividido em pessoas. Não. Nem de uma pessoa divina separada de Cristo. Também não. Jeová é o próprio Deus verdadeiro, invisível em sua essência, que depois se revelou visivelmente em Jesus Cristo. Ou seja, ele se manifestou, se tornou visível, exposto, visto pelos homens. Como poderia o Senhor Deus, que é um espírito, porque a Bíblia diz que ele é espírito e invisível. João escreveu na sua epístola, no capítulo 4, versículo 24, que Deus é espírito. Importa que os seus adoradores o adorem em espírito e verdade. Ainda assim, Paulo acrescentou na sua carta a 1 Timóteo, no capítulo 6, versículo 16, que nos diz que este Deus é invisível. Portanto, como nós podemos então afirmar que este Deus pode se manifestar visivelmente? Homens viram a olhos nus. Como aconteceu isso? Paulo expressa de uma maneira bem clara, bem realística, indiscutivelmente, na sua epístola a 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 16, que nos diz: Deus se manifestou em carne. Pronto. É algo bem claro, bem que não há rodeio, é direto ao assunto. Portanto, quando a Escritura afirma a identidade de Jeová, ela começa pela unicidade absoluta de Deus. Portanto, não há três Jeová, não há uma sociedade divina, não há uma divisão interna no ser de Deus. O centro da fé bíblica está em Deuteronômio, capítulo 6 e versículo 4, que nos diz: Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Esse texto não apresenta Deus como composto por pessoas distintas, mas como um só Senhor. A mesma verdade aparece em Isaías, seu capítulo 43, versículo 10. Olha o que está escrito: Antes de mim, Deus nenhum se formou, e depois de mim, nenhum haverá. São palavras muito claras, são palavras autênticas, são palavras que não deixa dúvida nenhuma, não pode a pessoa ficar com dúvida. Está bem claro: antes de mim, Deus nenhum se formou, e depois de mim, nenhum haverá. E também em Isaías 45, versículo 5, nos diz, reforçando este mesmo entendimento: Eu sou o Senhor, e fora de mim não há Salvador, ou seja, não há Deus. Eu sou o Senhor e não há outro, fora de mim não há Deus. Portanto,
Jeová é o único Deus, sem anterior, sem posterior, sem semelhante e sem divisão. Jeová também é o Deus que se identifica como eu sou, aquele que existe por si mesmo e não depende de ninguém para ser Deus. Quando Moisés perguntou o nome daquele que o enviava, Deus respondeu em Êxodo capítulo 14, capítulo 3 e o versículo 14, dizendo: eu sou o que sou. Essa expressão mostra existência própria, eternidade e autoridade absoluta. Jeová não é criado, não é derivado, não é enviado por outro Deus. Ele é o próprio ser eterno. Por isso, quando Jesus declara em João capítulo 8, 58, nos dizendo: antes que Abraão existisse, eu sou. Ele não está apenas dizendo que existia antes de Abraão, não. Ele está tomando para si a identidade divina do próprio Jeová. Quando Jesus está dizendo antes de Abraão existisse, eu sou, ele também não está se referindo à carne. Porque a carne em si não pode nem sequer dar o reino de Deus. Mas ele estava se identificando com o próprio Deus que estava manifestado. Aquele que João escreveu lá no seu capítulo 1 e versículo 1, dizendo: no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. E no versículo 14, logo abaixo, diz assim: e o verbo se fez carne e habitou entre nós e vimos a sua glória. É isso mesmo, Deus se manifestou em carne. Paulo fala reforçadamente, e vou falar mais uma vez para que fique mais claro. O apóstolo Paulo falou em 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 16, que este Deus se manifestou em carne. Fala claramente, sem rodeio, não há dúvida. No Antigo Testamento, Jeová é o Salvador exclusivo. Ele mesmo declara em Isaías 43, 11: Eu sou o Senhor, e fora de mim não há Salvador. Isso é decisivo. Se fora de Jeová não há Salvador, então Jesus não pode ser outro Salvador separado de Jeová. O Novo Testamento revela que a salvação está em Jesus, como está em Cristo. Atos capítulo 4, versículo 12. E em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Logo, se Jeová é o único Salvador e Jesus é o nome de salvação, a conclusão bíblica é clara. Jesus é Jeová manifestado em carne. Essa revelação não significa que Jeová deixou de ser espírito para se limitar a um corpo físico. Não. Deus continua sendo espírito, eterno, invisível e onipresente. Mas esse Deus invisível se revelou em carne para ser conhecido de modo real e humano. Por isso,
João escreveu em João capítulo 1, versículo 14. E o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Paulo confirmou ainda mais, reforçou esse entendimento na sua carta aos 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 16, dizendo: Deus foi manifestado em carne, visto dos anjos, pregado aos gentios, crido no mundo e recebido na glória. Ainda completou lá, falando aos Colossenses, a sua carta aos Colossenses, no capítulo 2, versículo 9, dizendo: porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Não é só uma parte da divindade, não. Era Deus mesmo, em todo, completo, ali em Jesus Cristo. No homem Jesus, porque era Deus manifestado. Não era uma segunda pessoa, não era uma terceira pessoa, não era uma quarta, não era uma quinta, não. Ali era Deus único. O texto não diz que em Jesus habita uma parte de Deus, não. Nem uma segunda pessoa lá de Jeová, também não. Mas sim, toda a plenitude da divindade. Por isso, Jesus pode dizer a Filipe, em João capítulo 14, versículo 9: quem me vê a mim, vê o Pai. Essa frase não tem sentido se Jesus fosse apenas um representante distante de Deus. Ele não disse, quem me vê, vê alguém parecido comigo. Ou com o Pai, quer dizer. Mas ele disse que quem vê a ele, estava vendo o Pai. Em seguida, explicou, em João 14, 10. O Pai que está em mim é quem faz as obras. Mas como poderia ser isso? Se nós estamos afirmando que ali era Deus manifestado e Jesus Cristo falava de um Pai. Mas isso está dentro do óbvio. O óbvio, por quê? Quando nós olhamos para um ser humano, para um homem, uma mulher, um ser humano. Quando nós afirmamos que um ser humano só pode falar como homem, nós estamos exatamente corretos, porque um ser humano fala como ser humano. Agora, quando nós afirmamos que Jesus Cristo era Deus e falava como homem, nós estamos afirmando que Deus, ao se manifestar em carne, está escrito em Filipenses capítulo 2, versículos 6 a 8, que ele se fez homem, se ele se fez semelhante ao homem. Agora vamos analisar. Se ele se fez homem, ele teria que falar como? Como que ele poderia falar? Não era como homem, não? Era como homem. A Bíblia diz claramente que ele se fez homem, que ele se fez carne, na verdade, ele se sujeitou. Então, só que ele, na verdade, não era um homem 100%, como muitos falam. Porque ali era Deus revestido de carne. Ele falava como homem e falava como Deus. Vamos ver isso? Como, por exemplo, quando ele falava, meu Pai que está no céu, ele falava, Deus em si falava como homem. E a Bíblia nos diz ainda que ele dava uns exemplo. Agora vejamos o outro lado. Quando ele acalmava uma tempestade, aí já nós não podemos assegurar que era um homem falando, que era um homem que estava acalmando uma tempestade. Não, era Deus. O homem não tem poder para isso. Quando ele curava os enfermos, não era um homem curando os enfermos, era Deus curando através daquele homem. Entendeu? Através daquele corpo humano. Quando ele perdoava o pecado, também era Deus perdoando o pecado. Portanto, aquele personagem ali era Deus revestido de carne, semelhante ao homem, falando como homem, falava como Deus. A chave está aqui. O Pai não estava lá de Jesus como outro ser separado. O Pai estava em Jesus.
era o próprio Jesus manifestado, o próprio Deus, com seu nome, com o nome de Jesus, operando, falando, curando, perdoando e revelando a sua glória. Portanto, então, quem é Jeová? Jeová é o Pai invisível, revelado no Filho visível, exposto, que todos viram. Pai fala de Deus em sua eternidade, autoridade e origem. Filho fala desse mesmo Deus manifestado em humanidade e verdadeira, nascido de uma mulher, vivendo como homem, sofrendo, morrendo e ressuscitado. Por isso, Lucas capítulo 1, versículo 35 diz: o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. Mostra que o Filho se refere ao nascimento humano de Cristo. E Hebreus capítulo 10, versículo 5 diz: corpo me preparaste. Mostra que Deus preparou para si mesmo um corpo. E esse corpo não era outro Deus, mas a manifestação humana do Jeová em carne. Por isso, meus prezados irmãos, meu irmão, minha irmã, é um prazer ter chegado até aqui. E se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, solicita você que se inscreva. Também, se você já é inscrito, você, como diz, dá um like aí, que é muito importante, entendeu? E um grande abraço e até o próximo vídeo.